Olá, seja muito bem-vinda a esse workshop Conexão entre Mulheres. Eu sou Ana Patrícia, sou psicóloga, facilitadora de círculos de mulheres terapêuticos e criadora do mentoring Conexão entre Mulheres. E nesse segundo workshop eu vou te ensinar a trabalhar com mulheres através da reconexão com a sua própria força feminina, com a sua própria força interna. Se você já é uma facilitadora de círculos de mulheres, deseja aprender com a minha experiência terapêutica, deseja expandir ainda mais o seu trabalho, a sua conexão com as mulheres e quer cultivar uma postura para acolher igualmente todas as mulheres, proporcionando transformação a elas. Se você trabalha com mulheres individualmente, cuidando, assistindo, se você atende em consultório como psicóloga, terapeuta, médica, fisioterapeuta, se você é uma professora de yoga, uma doula, parteira ou outra profissional de assistência ao parto humanizado e outras profissões da saúde, e você deseja trabalhar com mais leveza, melhorando a sua escuta, melhorando a sua conexão com as mulheres. Se você tem uma equipe de mulheres, deseja melhorar a forma de ajudá-las a se desenvolver individualmente, também como grupo. Ou se você deseja melhorar a sua liderança feminina, eu criei esse workshop para você. Mas mesmo se você não trabalha com mulheres, não é exatamente esse o seu foco na vida, você também poderá ser beneficiada, compreendendo o que implica para cada uma de nós, mulheres, reconectar-se com a sua força feminina, se conectar com a sua força interna. Eu sei que isso tudo pode parecer bom demais, eu também acharia se eu não tivesse lido os depoimentos de mais de 6.600 mulheres que participaram do último workshop e me contaram como se sentiram beneficiadas e muitas delas se sentiram inspiradas a trabalhar com mulheres, apenas com os vídeos que assistiram nessa semana. E eu também acharia bom demais se eu não estivesse vivendo isso no meu cotidiano com as mulheres, hoje. Um exemplo disso foi a Cristiane, psicóloga. Ela deu uma virada na vida pessoal e decidiu iniciar um trabalho com mulheres, um círculo, a partir daquilo que ela superou e transformou em si mesma e a partir de tudo que ela aprendeu sobre como fazer um círculo de mulheres. E outro exemplo que me emocionou muito foram as transformações da Marcela. Ela é médica psiquiatra e antroposófica. Ela relatou que estava muito desconectada de si mesma, que tem uma profissão na qual ela foi treinada a olhar primeiro para os outros. Ela não tinha tempo para olhar para si. E ela aceitou o convite para se reconectar consigo mesma, cuidando mais de si e de rever a sua postura como profissional da saúde e a forma como ela oferecia ajuda às pessoas. Nas palavras dela mesma, ela recebeu um presente para estar melhor e para ajudar melhor as mulheres e todas as outras pessoas com as quais ela trabalha e no círculo que ela conduz. E ainda, entre muitas outras histórias, eu não podia deixar de compartilhar com você uma que me tocou, que foi a mudança de postura da Márcia Ovalle, diretora nacional da Mary Kay, que trabalha no seu time com mais de 6.000 mulheres. Ela nos deu um depoimento lindo, contando como ela descobriu, através desse trabalho, através do mentoring, que podia mudar a sua postura de ajuda como líder, para trabalhar com suas equipes de forma mais leve e olhar para a força das mulheres. Ela até me disse assim: Ana, quando eu voltar para casa, eu vou me desculpar com algumas mulheres, porque eu percebi agora, com clareza, que eu preciso e posso olhar ainda mais para a força de cada uma delas. Não é lindo isso? Aqui mesmo nessa página você vai encontrar outros depoimentos incríveis e você mesmo vai poder constatar as mudanças e o impacto desse trabalho na vida e nas mulheres. É muito provável que você se identifique com alguma delas, que alguém entre elas esteja exatamente na mesma situação que você está hoje. Antes, porém, de te contar mais sobre o trabalho, eu quero te contar agora como tudo isso aconteceu comigo. Queria compartilhar com você um pouquinho da minha história. Eu me formei em psicologia em 1998. Na minha época, se por acaso você for psicóloga, é bem provável que você também tenha ouvido algo assim. Meus professores diziam assim: não dá para viver de psicologia. Mas mesmo assim eu insisti nisso, porque eu era apaixonada por trabalhar com pessoas. E eu não me conformava que isso fosse uma verdade fechada e absoluta.
E durante anos, na contramão de tudo aquilo que me disseram, eu vivi muito bem de consultório, com muita gratidão por isso. Eu amava atender as pessoas. E mesmo conseguindo ter bons resultados com o meu consultório, 5 anos depois eu mergulhei num momento de crise na minha vida pessoal. Eu não sei se você já me ouviu contar essa história, mas a verdade, o que houve foi que a minha mãe morreu e essa foi uma das maiores dores da minha vida e eu tinha atravessado com ela durante 8 anos uma longa luta com o câncer. Eu estava muito sofrida, muito desgastada, muito triste. E na sequência da morte da minha mãe, eu fiz 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem, não sei se foi assim para você, mas para mim os 30 anos foi um momento de questionar tudo, mas tudo mesmo. Eu estava muito triste, muito perdida. O único caminho que eu encontrei foi olhar para dentro de mim mesma. Foi me conectar com aquela dor e buscar um caminho de autoconhecimento, fazendo um mergulho em mim mesma. Eu não decidi fazer isso de uma maneira programada, não teve ninguém que falou para mim, Ana, é importante que você se conecte com você. Não, na verdade as coisas estavam tão difíceis que eu não tive outra escolha. E hoje, olhando para trás, para o resultado desse processo, olhando para as mudanças das mulheres também que eu acompanho nos círculos, no consultório, que também chegam em situações de crise, em momentos de dor, está muito claro para mim que essa conexão que eu fiz lá atrás era uma chave, que essa chave é como abrir uma porta de dentro para fora, uma porta de autoconhecimento, de força, que gera mudanças reais na nossa vida. Naquela época eu estava fazendo mestrado na PUC de São Paulo, passei por vários temas, até que eu me fascinei pela ideia de estudar o feminino. Então eu estava revendo a minha identidade de mulher, a minha relação com a minha mãe, atravessando aquela dor. E também eu estava estudando sobre as mulheres e o feminino. Nossa, isso foi muito forte para mim. E desse caldeirão de vivências pessoais, de crise e ao mesmo tempo de estudos acadêmicos, nasceu o meu segundo livro, que é sobre o feminino, que é fruto da minha dissertação de mestrado. E pelas minhas próprias dores, eu sinto que nasceu um aprendizado sobre como acionar a minha força interna. E ao mesmo tempo, como olhar para a força interna das outras mulheres. Olhar para as outras mulheres é como olhar para um espelho. Por isso eu sempre digo que a gente só consegue levar uma outra mulher até onde nós fomos dentro de nós mesmas. Nesse momento eu comecei a querer fazer grupos de terapia. E as pessoas me diziam, montar grupo é muito difícil, eu morava no interior, as pessoas me diziam, imagina, no interior todo mundo se conhece, não vai dar certo. Mas mesmo assim eu fui montando um grupo, outro grupo, e só apareciam mulheres nos grupos. Foi quando eu comecei a chamar os grupos de círculos de mulheres e comecei a desenhar uma metodologia própria, uma forma muito diferenciada de trabalhar com as mulheres. Aí piorou, ninguém sabia do que eu estava falando, ninguém entendia, afinal de contas, o que as mulheres faziam ou falavam juntas. Era uma coisa assim um pouco estranha para todo mundo. Mesmo assim eu passei a fazer um grupo, depois outro. Naquela época eu não conhecia nenhuma mulher que me inspirasse, em quem eu pudesse me espelhar. Eu não conhecia diretamente ninguém que fizesse círculos de mulheres, nem na minha região, nem no estado de São Paulo. Realmente não se falava muito disso, eu só conhecia pelos livros. As pessoas achavam estranho, achavam que era um grupo religioso e ainda hoje me perguntam, não é um trabalho religioso? E eu digo não, não é. Os círculos que eu facilito são trabalhos terapêuticos, círculos terapêuticos. Eu sempre tive neles mulheres de todas as religiões, justamente por se tratar de um trabalho no qual se respeita as diferenças. Ou ainda as pessoas achavam que era uma espécie de conversa entre amigas, quando na verdade é diferente disso. Embora uma boa conversa entre amigas nos faça muito bem. Mas lá é um trabalho terapêutico, com uma mediação profissional. Tem uma estrutura, tem uma postura e toda uma metodologia que foi construída durante anos de prática com as mulheres, para que as mulheres realmente sejam acolhidas, sintam-se ouvidas, respeitadas em suas diferenças e, sobretudo, para criar um espaço de transformação, onde encontrem de fato a ajuda que estão buscando para o seu próprio crescimento. Insistindo em trabalhar com círculos de mulheres e também atendendo individualmente muitas mulheres no consultório ao longo de todos estes anos, o que aconteceu foi que o trabalho se expandiu muito.
E eu mesma nunca imaginei que seria possível fazer disso o meu caminho profissional, que seria possível atingir tantas mulheres. Eu comecei há 14 anos atrás com um grupo. No começo havia poucas mulheres, era difícil juntar as mulheres que realmente estavam dispostas a participar de um círculo que era terapêutico. E teve um momento crítico, há uns 8 anos atrás mais ou menos, e essa é uma dica para quem já faz círculos de mulheres. Quando os encontros eram abertos, as mulheres não se comprometiam com o processo. Havia uma grande variação do número de mulheres de um encontro para o outro. E isso me incomodava muito, incomodava as outras mulheres e era cansativo todo mês não saber quantas viriam. Até que eu tomei uma decisão, criar o círculo como uma jornada de 9 encontros no meu caso, fechada para cada grupo. Aí sim o processo deslanchou, o trabalho foi crescendo. Até que nos últimos tempos eu estava trabalhando com cerca de 100 mulheres por mês, com vários grupos fixos que duravam 9 encontros em 3 cidades diferentes aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, onde eu moro. Fora os encontros pontuais que eu fazia em diversas cidades pelo Brasil. Neste ponto, eu já tinha desenvolvido uma postura conectiva que ajudava as mulheres no grupo e também individualmente. E eu já tinha um método de trabalho nos círculos de mulheres que eu criei a partir daquilo que elas mesmas me mostraram ser mais eficiente, mais impactante, aquilo que mais ajudava as mulheres a se reconectarem consigo mesmas, a se transformarem, como temas a serem trabalhados, exercícios, vivências. E eu vou te explicar, vou te contar uma questão fundamental para se desenvolver essa postura aqui nesse vídeo, porque esse é o ponto inicial do trabalho com mulheres para mim. Eu estava replicando esse método, claro, com toda a abertura para a individualidade de cada uma, para aquilo que sempre nos surpreende a cada momento no ser humano e também para aquilo que é o imponderável. Algumas mulheres faziam mais de uma vez os círculos, eu criei os círculos avançados para aquelas que já tinham feito iniciantes e elas mesmas passaram a me encaminhar outras mulheres. E aqui há uma coisa belíssima, que é a confiança que se estabeleceu. E aí eu cheguei num outro momento do trabalho. Começaram a aparecer mulheres profissionais das mais diferentes áreas que vinham não apenas para se beneficiar do trabalho curativo do círculo, mas também porque queriam aprender comigo. Elas queriam melhorar a sua escuta, a sua conexão com as mulheres, queriam mudar a postura de vida para trabalhar com mais leveza. Algumas tinham interesse também em fazer os seus próprios círculos de mulheres ou melhorar a sua atuação nos grupos que elas já lideravam, que elas já cuidavam. Elas estavam aplicando em si mesmas, nas suas transformações pessoais, aquilo que queriam curar ou melhorar nas suas histórias de vida. Mas elas também estavam levando a experiência para os seus trabalhos, para outras mulheres. Um dia, no fim de um ciclo, uma psicóloga muito querida, que também era doula, veio conversar comigo e me disse: Ana, eu quero aprender com a sua experiência. Por que você não faz um trabalho específico para profissionais que trabalham com mulheres? Ela também queria começar um grupo numa instituição onde ela trabalhava. E nesse momento eu senti que eu podia ajudá-la e ajudar outras mulheres muito mais. A partir daí, eu quis compartilhar, entregar tudo que eu sabia, toda a minha experiência. Mas ali no círculo não era o local adequado para eu ensinar aquilo que eu fazia ali. E aí eu me vi novamente diante de um momento de dar um passo a mais na minha vida. E como eu faria para atingir outras mulheres? Eu já tinha uma certa angústia de não poder atender muitas mulheres de cidades distantes que me procuravam, me convidavam, falavam: Ana, traz o círculo para cá. Mas eu não conseguia, não dava conta de trabalhar com todas as mulheres que eu trabalhava localmente e ainda estar viajando para tantos lugares e ter uma qualidade de vida boa. Aí surgiu a oportunidade de criar um projeto online. E foi assim que surgiu a primeira turma do Mentor em Conexão entre Mulheres. E aliás, a Daiane, que foi essa psicóloga que me falou, que me convidou a fazer esse trabalho, ela foi aluna dessa primeira turma. Bom, eu confesso que eu também tive muitas dúvidas antes de transformar o meu trabalho no formato online. Eu vinha de um momento de muita força do meu trabalho com as mulheres,
que me dava uma grande satisfação pessoal, uma grande alegria e um certo conforto profissional, trabalhando da forma como eu construí, como eu sempre quis, como eu sempre acreditei. Eu não tinha nenhuma certeza se eu conseguiria o mesmo impacto com elas e se isso funcionaria também para elas. Será que eu as ajudaria na conexão consigo mesmas, na postura de ajuda com as mulheres, que elas se sentiriam inspiradas por mim a colocar a mão na massa e fazendo, por exemplo, os seus próprios círculos de mulheres? E o resultado foi surpreendente. Mais uma vez as mulheres me comoveram, me surpreenderam com tudo que fizeram e estão fazendo com aquilo que aprenderam. Porque eu ainda recebo pelo grupo do WhatsApp muitos depoimentos, também no nosso grupo do Facebook, depoimentos incríveis, fotos dos círculos delas e de tudo que elas estão fazendo. Foram 43 mulheres nessa primeira turma e muitas transformações. E é muito lindo e gratificante para mim pensar em todas as mulheres que elas estão impactando, ouvindo, ajudando, assistindo e transformando com o trabalho delas. Eu olho para essa rede linda de cuidados entre as mulheres. E aqui eu quero te pedir um voto de confiança para você ficar comigo até o final, mesmo que você já saiba o que eu estou falando ou que você já tenha me ouvido falar sobre isso em algum momento, para que você compreenda tanto passo a passo como o conjunto completo daquilo que eu quero te falar hoje. Nestes vídeos aqui do workshop eu vou compartilhar com você pontos fundamentais de tudo que eu tenho ensinado às mulheres sobre em que implica para cada uma de nós estar entre mulheres. Existem muitos e lindos tipos de círculos de mulheres no Brasil e no mundo. No Sagrado Feminino, estudos sobre o feminino através da mitologia, grupos de danças circulares, círculos de cura, grupos sobre maternidade, mamãe e bebê, questões de gênero, ONGs com importantes e lindas ações sociais, grupos que cuidam da violência contra a mulher, grupos de igrejas de várias religiões, grupos xamânicos, grupos de arte-terapia, enfim, quando as mulheres se juntam, as possibilidades são ilimitadas. Eu sou psicóloga e aprendi escutando as dores e as feridas das mulheres em círculos terapêuticos, nos quais abrimos espaço para olhar para a forma como a identidade de uma mulher se constrói, para ouvir a história de vida de cada uma. São círculos de mulheres terapêuticos para ajudá-las a perceber como, na maioria das vezes, elas podem estar vivendo naquilo que eu chamo da mulher tarefeira. Aquela que sai ticando e cumprindo compromissos um atrás do outro pela vida fora, mas se sente angustiada, cansada, às vezes com um vazio que ela mesma não sabe nem explicar porquê. Do mesmo jeito, as mulheres que chegam ou que chegarão até você não sabem também, elas mesmas, que elas estão desconectadas da sua própria força interna. Não sabem que podem se reconectar, que isso preenche esse vazio. Elas podem olhar para si mesmas e atender às suas próprias necessidades. E que isso é fundamental para elas se sentirem felizes, para elas fazerem boas escolhas na vida e até mesmo para elas deslancharem profissionalmente. Ao longo desses 14 anos, eu já escutei e trabalhei com todo tipo de problema humano e de relacionamento e outros mais que você possa imaginar, que já foram levados pelas mulheres para mim nos mais de 50 círculos que eu já fiz. Por isso, essa experiência serve para todo tipo de trabalho com mulheres. E é por isso que esse workshop foi criado para psicólogas, coaches, fisioterapeutas, médicas, professoras de yoga, seja lá o que quer que você trabalhe, com assistência ao parto, doulas, consultoras e diretoras que trabalham com beleza e estética, pessoas que trabalham com moda, enfim, para todas as profissionais que trabalham direta ou indiretamente com mulheres. Então você já entendeu que seja qual for a sua habilidade, ou qual for a forma como você quer abordar um trabalho com mulheres, independentemente do tipo de círculo de mulheres que você quer montar ou que você já trabalha, você vai se beneficiar muito ao aprender sobre o seu papel como profissional, para trabalhar com mais leveza,
sem sair carregando por aí todos os problemas do mundo. Você vai poder melhorar a sua comunicação com as mulheres para ajudá-las de uma forma mais eficaz, através, por exemplo, da ampliação da sua escuta, transformando-a numa escuta ativa e melhorando também a sua liderança feminina. Quero te falar hoje, então, sobre os 4 pontos fundamentais do meu trabalho com mulheres, sobre os quais vamos nos aprofundar ainda neste workshop. Primeiro, vamos falar sobre a conexão com a sua força feminina. Lembra? Só levamos as outras mulheres até onde nós mesmas fomos dentro de nós. Segundo, vamos falar sobre estar entre mulheres. Estar entre mulheres é um espelho que me remete às experiências de luz e de sombra com as mulheres da minha própria família. Terceiro, vamos falar sobre a escuta ativa, a capacidade ampliada de escuta que é determinante para a qualidade e a potência da minha conexão com as mulheres. Quarto, vamos falar sobre a minha postura como profissional. De acordo com a postura com que eu ajudo, isso pode tornar a minha vida mais leve ou tornar o meu trabalho extremamente pesado. Torna-me capaz de acolher toda e qualquer mulher ou gera críticas, ataques, conflitos e exclusões. Hoje, nesse vídeo, vamos falar mais sobre os 2 primeiros pontos fundamentais. O primeiro, que é a sua conexão com a sua força feminina, e o segundo, sobre o que significa estar entre mulheres. E no próximo vídeo vamos falar sobre os outros 2 pontos. No mundo de hoje, na nossa cultura ocidental, todas nós somos o tempo todo bombardeadas de informações, convidadas a estar muito voltadas para fora de nós, sempre plugadas, conectadas, atentas, responsivas nas mídias sociais. Isso tem um preço, claro. Isso nos rouba da presença no nosso mundo interno. Isso nos rouba tempo, nos rouba da convivência com pessoas importantes para nós, com nossos filhos, com pessoas que amamos. Mas o pior é que nos rouba de nós mesmas. No último workshop, enquanto eu li os depoimentos e os comentários das mais de 6.000 mulheres, meu coração ficou muito tocado com o sofrimento invisível de muitas delas, dentro e fora do Brasil. Para mim é como se elas se sentissem prisioneiras da própria rotina de vida delas, como se tudo aquilo tivesse totalmente sem sentido, uma dificuldade imensa de achar um tempo na própria vida para elas mesmas. Você também já se sentiu assim em algum momento? Estarmos desconectadas das nossas necessidades gera algumas consequências. Mulheres tarefeiras exaustas, consumidas pelas tarefas cotidianas que parecem intermináveis. Gera também aquilo que eu chamo de intenções cruzadas. Você sabe o que é isso? Uma intenção cruzada é quando a minha cabeça me diz que eu tenho que tomar tal decisão, tenho que fazer um concurso, trabalhar em um determinado local, esperar um determinado tempo para poder ser mãe. Quando a minha cabeça faz planos e metas que eu acredito que eu devo cumprir, que eu tenho que cumprir, mas ao mesmo tempo eu começo a seguir nessa direção e o meu coração simplesmente não está lá. E eu me sinto paralisada. Eu gasto muita energia porque eu estou vivendo uma intenção cruzada. Minha cabeça segue numa direção e o meu coração segue em outra direção. Isso me paralisa. Uma parte muito importante do meu trabalho com as mulheres é justamente ajudá-las a perceber qual é a necessidade delas a cada momento e como ela pode ser parceira de si mesma, cuidando de si, se responsabilizando por atender às suas necessidades. Para que ela não fique por aí pela vida se sentindo vítima ou como uma mulher reclamona que está sempre infeliz e culpabilizando os outros por isso. Sabe como é? O segundo ponto fundamental é compreender o que significa estar entre mulheres. Além das formações que eu fiz em terapia corporal, estudos junguianos, em análise transacional, terapia comunitária, tenho um olhar que influenciou e me ajudou a modificar a minha postura diante dos grupos e que me fez compreender ainda mais profundamente a postura de cada mulher
que é o olhar sistêmico do Bert Hellinger através das constelações familiares. Através desse olhar, eu compreendi algo que sempre se manifestou nos círculos e a importância da relação de cada mulher com a sua mãe e com as outras mulheres da sua família. Para cada uma de nós, estar entre mulheres é como estar diante de um espelho. Estar com as mulheres nos remete sempre àquilo que eu vivi com as mulheres da minha família. Se eu tive uma experiência de confiança lá, esta confiança estará presente aqui quando eu estou com as mulheres. Ao contrário, se eu me senti muito criticada, julgada, se eu fui muito ferida e me senti excluída, será necessário que eu também me cure em relação às mulheres, em relação ao feminino e às vezes também em relação ao meu próprio corpo, à minha sexualidade e minha identidade de mulher. Problemas que eu acho que são só meus, eu descubro no grupo que são problemas comuns às mulheres, que nós temos muito mais em comum do que pensamos. E quando eu as escuto, de repente uma delas vai contar uma história que faz um link direto com algo ferido da minha própria história. E é possível que novamente eu me sinta excluída, atacada, questionada. Nos comentários aqui abaixo do vídeo você vai poder contar um pouco da sua história e ler as histórias das outras mulheres, para que você já possa sentir um pouco a força do que é isso. Uma vez, fazendo uma jornada da alma feminina, eu facilitava um grupo para 20 mulheres que também queriam fazer círculos de mulheres. E uma delas, uma linda mulher que morava em São Paulo, me disse exatamente assim: Ana, quando eu estou aqui entre vocês, eu vou ficando com muita raiva, alguma coisa se move dentro de mim. E ela me contou como tinha sido difícil para ela a relação com as mulheres da família dela. Para ela era muito difícil confiar nas mulheres, porque ela tinha se sentido muito criticada e excluída a vida toda. Assim, sempre que ela estava entre as mulheres, no fundo, ela não confiava, ela não conseguia se entregar a essa experiência. Por isso, é fundamental que você se conecte com a sua história, com a sua origem, com tudo que houve antes, com as mulheres da sua família, do seu sistema, com a força delas. É preciso que você se permita curar-se no encontro, para que você possa estar mais livre, mais disponível, para que você dê conta dessa experiência única que é olhar-se no espelho através de uma outra mulher. Mas você pode estar se perguntando, será que isso funciona para mim? E eu te digo que eu também me perguntei isso algumas vezes. Eu também tive muitas dúvidas sobre será que eu seria capaz de realizar esse trabalho, se eu seria capaz de conduzir as mulheres. E hoje eu te digo o quanto valeu para mim atravessar essa ponte, me arriscar, errar e começar. Porque eu vejo os frutos maravilhosos desse trabalho sobre mim mesma, sobre a minha história, sobre a minha vida e também sobre todas as mulheres que já passaram por mim e também aquelas que você passará a ajudar e a se transformarem. Muitas mulheres querem começar um grupo, uma ONG, um projeto social, um círculo de mulheres e ficam adiando porque se sentem inseguras. Como se estivessem aguardando um momento mágico em que elas fossem se sentir prontas. Sempre esperando uma próxima formação, um próximo curso. Em algum momento a gente precisa deixar de ser aquela eterna aprendiz, que faz um curso atrás do outro, uma formação atrás da outra. E eu não estou te dizendo com isso de maneira nenhuma que você não deva sempre se atualizar e estudar. Eu mesma, todos os anos, vou atrás de grandes terapeutas que me inspiram e que me ensinam. Mas em algum momento é preciso dar o passo e começar. E é claro que com a minha experiência você vai errar bem menos do que eu. Você vai ter um monte de ferramentas disponíveis para você. Eu desejo que você leve a minha metodologia, minha experiência e coloque a mão na massa. Bom, eu acredito de verdade que isso que você ouviu hoje até aqui já pode te trazer clareza sobre a maneira como você vem oferecendo ajuda às mulheres, sobre a sua postura, sobre o que significa estar entre mulheres. Mas a nossa jornada juntas está apenas começando. Nós seguiremos no próximo vídeo.
No próximo vídeo, vamos falar sobre os outros 2 pontos fundamentais que juntos formam a base de uma estrutura de 9 pontos deste método para se trabalhar com mulheres. O terceiro ponto fundamental que queremos abordar é justamente compreender o que é uma escuta ativa, como cultivá-la e o que é necessário para que uma mulher realmente se sinta escutada, individualmente ou nos grupos. Você acredita que no círculo de mulheres é possível permitir que todas tenham um lugar? Que todas se sintam pertencendo sem distinções? Vou te contar o que eu aprendi a respeito disto. E o quarto ponto, também no próximo vídeo, é sobre o meu papel como profissional. Com que postura podemos acolher, cuidar, atender, trabalhar com mulheres, sem nos sobrecarregarmos, sem estarmos exaustas e ao mesmo tempo sem julgá-las? O que faz com que o meu trabalho fique mais leve, mesmo alcançando mais mulheres? E o que faz com que ele fique pesado e eu me sinta a cada dia como se estivesse carregando o mundo nas costas? Bem, se você gostou do que viu, do que escutou aqui, marque alguma mulher que possa também se beneficiar deste conteúdo. Ou ainda, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais. Fique de olho, assine meu canal do YouTube, por lá eu publico 2 vezes por semana vídeos de conteúdo que podem te interessar. Nós estamos criando um desafio, que é o desafio Conexão Entre Mulheres. Como eu escutei lindas histórias de mulheres do Brasil inteiro que fazem trabalhos incríveis com mulheres, nós estamos oferecendo o seguinte desafio para você. Publica uma foto no Instagram sobre o seu trabalho com mulheres ou sobre a sua história com hashtag Conexão Entre Mulheres. A foto mais significativa vai ganhar um presente que nós vamos mandar direto para sua casa. Você topa esse desafio? Vai ser muito lindo a gente ficar conhecendo tantas histórias de tantos trabalhos de todo o Brasil. Então, rola a página lá para baixo, deixa seus comentários e me conta o que mais te impactou, por que valeu a pena assistir esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, eu terei grande alegria em responder pessoalmente o máximo de questões que eu conseguir. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!